Bom dia, caros irmãos, irmãs, companheiros, companheiras, amigos, amigas, não é que tem tido oportunidade e que tem nos dado também a oportunidade de conversarmos a respeito de coisas eternas, de palavras de boas novas, de vida, de salvação, de vida eterna e da casa do Pai, não é? E da oportunidade que temos em Cristo Jesus de vivermos eternamente na glória com o Senhor, de onde nós nunca deveríamos ter saído, né, meus irmãos? Mas o pecado desviou toda a humanidade e, consequentemente, a nós todos, mas agora, pela graça, temos a oportunidade de voltarmos à casa do nosso Pai. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Já faz um tempo que não temos estado, não é? Esse início de ano é bastante característico aqui do Brasil, não é? E o reinício mesmo do ano letivo tem um certo atraso, não é? Mas outros irmãos já estiveram com vocês aqui via internet, online, né? E eu é que estou tendo a oportunidade de voltar agora. E eu quero pedir a Deus que tenhamos um tempo produtivo para todos nós e que eu possa ser instrumento de bênção para todos nessa manhã. Agradecemos ao Pai pelas oportunidades que sempre são acrescentadas à vida, Senhor, e a vida cristã especialmente, para que possamos realizar a obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos como cooperadores, Senhor, da obra que o Senhor tem realizado no meio da humanidade, obra de redenção em Cristo Jesus. E eu agradeço por essa oportunidade, peço que o Senhor me conduza, me dê sabedoria e que eu possa com humildade trazer as tuas palavras aos meus irmãos e às minhas irmãs nesta manhã, neste dia de domingo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, eu estou tendo já um bom tempo a oportunidade de conversar com vocês a respeito do desenvolvimento da vida cristã, não é? Muitos de nós corremos o risco de nos acomodarmos àquele primeiro encontro, quem sabe ao dia do batismo, ao dia da nossa profissão de fé, dias cheios de emoções, de lágrimas, de alegrias, de consagração, né? Mas o passar do tempo, muitas vezes, as coisas do mundo, os prazeres, não é? Vão nos fazendo divididos, né? Entre o céu e, por que não dizer, não é? E entre o inferno, né? Entre o bem e o mal, e corremos o risco de olharmos para trás, como sempre usamos essa figura, não é? Do Velho Testamento, quando a mulher de Ló olhou para trás, não é? E não conseguiu então conseguir a bênção, né? Não teve essa alegria de poder ser liberta da destruição que aconteceu logo após em Sodoma e Gomorra. E temos um outro exemplo também na Bíblia, no Velho Testamento, creio que no livro de Reis, a passagem que Elias, então, terminando a sua carreira, ele então, conduzido pelo próprio Deus, ele chama Eliseu, né? E Eliseu então é assim pego como de surpresa, né? E ele está lá trabalhando com os bois, está no campo, e ele então, na hora que Elias o chama, ele olha assim para trás, mas ele olha para trás para se despedir dos amigos e para se despedir da sua família, dos seus pais, não é? E é muito, muito gloriosa, né?
essa parte do livro de Reis, acredito, né, como eu disse, em que é descrito esses momentos tão maravilhosos, né? E eu estou assim, de alguma forma e propositalmente, entrando com vocês no início e já na introdução e já podendo discorrer sobre o nosso assunto. Eu gostaria de estar terminando, né, esses momentos, certamente haverão outros, mas a respeito do tema da maturidade, do desenvolvimento da nossa salvação, do nosso crescimento como homens e mulheres de Deus, não é? Salvos pela graça e agora alimentados e enriquecidos, aperfeiçoados, sendo santificados nesse processo de amadurecimento. E eu estou então querendo falar sobre um assunto extremamente forte, difícil, mas que faz parte quase que numa culminância, quase como num ápice, como um momento sublime que é o alvo mesmo, não é? Que é a renúncia. Então, o que é colocado para nós hoje é que quanto mais amadurecidos nós vamos nos tornando pela palavra de Deus, pelo Evangelho, pela graça de Jesus, não é? Pela ação do Espírito Santo, pela nossa entrega que vai implicando em renúncias, em desapegos. E por que temos que falar de algo tão difícil, não é? É que o nosso modelo é Cristo Jesus e a marca do seu ministério é justamente esta, a renúncia. A marca do ministério de Jesus justamente é esta, a renúncia. E o texto, nós temos dois textos que eu gostaria de citar. Um deles é do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 8, e aqui no versículo, já no 31, depois no 9 também ele vai falar. Então os apóstolos estão o acompanhando e Jesus deseja ir preparando o coração deles, o espírito deles, para o momento crucial do seu ministério, que era a crucificação. E eles, de certa forma, não queriam pensar nisso, né? A gente percebe no contexto que eles relutam contra essa ideia da morte do seu mestre, né? E é interessante também que Judas vai levar isso às últimas consequências, porque certamente ele não reconheceu a necessidade dessa renúncia que causaria a morte, a própria morte de Jesus e morte de cruz, né? E estou falando de Judas, né? E o povo na época, os judeus em especial, de modo geral, eles esperavam sim o Messias, como na verdade esperam até hoje. Eles esperavam um Messias glorioso, vitorioso, guerreiro, né? E conquistador. E eles não compreenderam essa primeira face, essa primeira fase do Messias anunciado por Isaías, que é a imagem, a figura do servo sofredor. E daí eles não gostam quando ouvem isso, mas Jesus insiste, né? A gente pode ver ali no versículo 31 do capítulo 8 de Marcos, ele diz assim: então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Eles ficavam tão preocupados, meus irmãos, que eles nem escutavam essa segunda parte, que é a glória mesmo, a grande vitória do Messias, que é a ressurreição.
E eles vão compreender a ressurreição, essa palavra de Jesus, depois que tudo aconteceu, né? E tal era a angústia deles e a dificuldade em perceber que na morte está a vida, na morte de Jesus estaria a vida. Sem a morte não haveria ressurreição, percebem? E sem a morte de Jesus e sua ressurreição, nós não teríamos salvação. E isso vai sendo compreendido depois, à medida que o Espírito Santo foi revelando e cada vez mais agindo na vida e através da vida dos apóstolos e dos primeiros cristãos, né? Lá no versículo do capítulo 9, eu acho que é aqui, desculpe, deixa eu dar mais uma olhadinha, no versículo 31 do capítulo 9, ele diz assim: porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e esses o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Então Jesus vai passando para eles essa realidade, a necessidade e a vida de Jesus, não somente na sua morte, como isso é apresentado e acontecido de uma forma tão gloriosa, né, na morte, do sacrifício redentor de Jesus, do Filho de Deus, mas desde o seu nascimento, quando é anunciado lá para os pastores e os magos percebem, e já na anunciação para Maria, que ela seria a mãe do Salvador, não é? E ali também na gravidez de João Batista, né? Então, o ministério de Jesus, o fato dele tomar a forma do homem, né? Então o divino se humanizou, né? Para que nós pudéssemos ser espiritualizados, percebe, meus irmãos? Então ele nos amou primeiro, como diz a palavra, não é? E quando ele desce em forma de homem, né? Não mais como criador, mas em forma da própria criatura que ele criou, não é? Sem querer ser redundante, já mostra o seu desapego. E isso é colocado de uma forma muito linda por Paulo, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2. E deixa eu ver aqui. Aqui, né? Capítulo 2. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, toda o fato, não é, do nascimento de Jesus, sua vida entre os homens, toda a história contada no Evangelho maravilhosa, as suas palavras, o convívio, a partilha da sua glória. E aí João vai escrever lá no seu Evangelho, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, eu inclusive anotei aqui, eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que é um comentário de João Wesley, mas infelizmente eu não posso garantir agora, porque na minha anotação eu não coloquei esse detalhe. Mas seja de quem for, não é? Está aqui explicando Filipenses de bom grado, colocou de lado as glórias de Criador e apareceu em forma de criatura, à semelhança de suas criaturas decaídas, meus irmãos, olha, veja, não apenas para compartilhar de sua ignomínia, de sua vergonha, mas para sofrer o castigo merecido pelas mais perversas e vis de todas elas. Por isso estão incluídas as minhas e as suas, não é? Faltas, vis,
deformidades, desvios, enganos, enfim, pecados, toda a maldade humana. Então, ele, além de assumir a nossa forma, ele assumiu o nosso pecado. Percebe? Sem ter pecado algum, ele assume e ele se oferece como sacrifício, cumprindo a lei e a justiça do próprio Deus, para que nós então nele fôssemos justificados. E todo aquele que levantar os olhos e olhar para ele será salvo, reconhecendo o que ele fez e quem ele é. É tão maravilhoso, meus irmãos, que a gente vai se empolgando e a gente não consegue falar com o rosto fechado. A gente quer falar de maneira com sorriso, não é? Porque é muito glorioso. E a grande aula para nós hoje, o grande ensino é justamente esse. Jesus vai dizer lá no próprio livro de Marcos, lá no capítulo 8, vocês podem ler melhor, porque a gente tem um tempo mais restrito aqui, né? Mas vocês podem ler lá, né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, né? Tome a sua cruz. E muitas vezes, muitos de nós confundimos essa palavra de Jesus, esse tomar a cruz, como se falasse das tristezas que acontecem no dia a dia, não é? E assim então as enfermidades, as perdas, o desemprego, a fome, a solidão, sofrimentos humanos que são, vamos dizer, naturais deste mundo, que sofre também a maldição do pecado, e aí nós sofremos com ele até o dia pleno da nossa redenção, não é? Quando Jesus vai buscar a sua igreja, e então nós seremos um com ele. Mas enquanto estamos aqui, estamos sujeitos a aflições, como o próprio Jesus diz. Mas quando ele diz de tomar sua cruz, ele não está dizendo desses sofrimentos. Então, às vezes a gente vê alguém dizendo assim: o meu marido está enfermo, eu estou sofrendo muito, mas o que eu posso fazer? É a minha cruz, eu vou tomar a minha cruz e levar até onde Deus quiser. Não é assim? Não é? Ou então a outra que perdeu o casamento, um divórcio, um desfecho, né, de uma aliança conjugal que trouxe dor, muita tristeza, vamos dizer, para alguém. No caso, geralmente é uma mulher que está sofrendo, muitas vezes fica com a responsabilidade dos filhos, né? E ela diria: mas é a minha cruz, como se fosse um destino, sabe, meus irmãos? E não é disso que Jesus está falando. Ele está falando de nós crentes, vamos dizer cristãos, né? Não quero especificar nenhuma denominação aqui no caso cristã, mas eu quero dizer daqueles que confessam o nome de Jesus. Isso é responsabilidade nossa, é a palavra de Jesus para nós que queremos segui-lo e que dizemos que somos seus seguidores, que somos seus discípulos. Ele diz: quem quiser vir após mim, faça como eu. Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é no sentido de fazer como ele, que deixou do seu reino para poder assumir o reino de Deus aqui na terra, de maneira que o reino de Deus pudesse estar próximo de nós, como ele mesmo diz várias vezes. O reino de Deus está próximo. Ele está dizendo para nós: se você quer me seguir, deixa os prazeres do mundo, deixa o mundo no mundo, mas sem ser do mundo, não é? Quando ele diz mundo, é o mundo com seus prazeres carnais, as suas paixões, não é? Os nossos apegos que muitas vezes nos fazem fazer como a mulher de Ló, olhar para trás com saudades já daquilo que estamos deixando. Então, quando o mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas, e Jesus diz: quem não deixar pai, mãe, filhos, família,
não deixar tudo por causa de mim, quer dizer, por causa do reino. Então muitas vezes nós seguimos Jesus de longe, olhando para trás, olhando para os lados. As vitrines do mundo nos encantam e muitas vezes corremos o risco de sermos separados do reino de Deus por causa do reino do mundo. E Jesus diz: quem não tomar sua cruz e seguir-me, né? Quer dizer, tomar a cruz, abraçar, renunciar e abraçar a cruz, abraçar o Evangelho, abraçar o plano de Deus para a humanidade, se colocar como parceiro do próprio Deus para completar a obra, né? Que a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus, somos chamados a espalhar o Evangelho. Quando Jesus dá as últimas palavras para os apóstolos, ide por todo o mundo, não é? E pregai o Evangelho, batizando, ensinando, e é isso que o Senhor espera de nós. Nós temos os momentos felizes aqui, temos as famílias, mas tudo é motivo de nós estarmos trabalhando o reino de Deus. Se eu vou fazer um passeio, eu estou fazendo aquele passeio, mas dentro de mim o que está contando é o meu relacionamento com Deus, é a minha gratidão, é como eu posso ser bênção naquele lugar que eu estou, como eu posso também ter uma intimidade maior com Deus naquele lugar, naquela paisagem, naquele momento. Percebe, meus irmãos? Então tudo deve ser pelo reino de Deus. Então hoje nós queremos estar, inclusive até concluindo já a nossa lição de hoje, não é? É que nós possamos entender o reino de Deus, né? Quando nós oramos no Pai Nosso: venha a nós o teu reino, não é? Venha a nós o vosso reino, como outros oram, né? Usando outro pronome. Venha a nós o teu reino, que o Deus seja o rei da nossa vida e que nós sejamos cidadãos do reino. E isso, para que isso aconteça, nós temos que nos desapegar do mundo, né? Nos desapegar dos vícios, dos maus hábitos, das manias, dos ídolos, né? E muitas vezes o nosso ídolo somos nós mesmos, né? Nós chegamos a um ponto de nos amarmos tanto, de prestar um culto ao nosso corpo, a nós mesmos, de vaidade, de orgulho, de ter posses, de chegar a um ponto da ambição, né, por esse mundo, de avareza, não é? de excesso, de prazer mesmo. E a Bíblia diz que os homens desse século e as mulheres, enfim, eles, o Deus deles é o ventre, não é? Então as bebedices, as glutonarias, as orgias, os desvios sexuais, as taras, não é? Também a língua, o falar mal dos outros, a desarmonia, o sentimento de agressividade, de violência, de mal, de inveja, de egoísmo, tudo que são frutos da carne, quer dizer, renunciarmos à nossa carne a ponto da Bíblia dizer que é necessário que morra o velho homem, nós morremos em Cristo para que com ele sejamos também ressuscitados. É assim uma palavra muito poderosa, meus irmãos, e que nos convida mesmo a crescermos, continuarmos em direção a essa maturidade. E nessa maturidade está a essência, não é? De nós termos um coração entregue, de sermos entregues plenamente, totalmente a serviço do reino, a serviço da vontade de Deus e de querermos agradá-lo, de amarmos a Ele cada dia mais, amarmos o nosso próximo e a fazermos a sua vontade, não é? Que tem que se manifestar em todas as áreas da sociedade, seja no aspecto social, moral, espiritual,
não é? Material, que nós estejamos como luzes e como sal da terra, para que realmente, como crentes, não é? E como mulheres crentes também, sejamos luz do mundo, aonde nós estivermos, estejamos iluminando. E para que isso aconteça, nós temos que ser cidadãos do reino. E para que sejamos cidadãos do reino, nós temos que nos desapegar do mundo, desapegar, renunciar ao mundo como Jesus renunciou. Jesus renunciou tudo por amor, né? Então é urgente, meus irmãos, que nós entendamos bem isso. A passagem, por exemplo, que conta sobre a experiência do moço rico, choca muitas pessoas, que dizem, então, é pecado se eu for rico, é pecado eu ter dinheiro, não é? Entendido isso quando Jesus diz para o moço rico, você cumpre todos os mandamentos, então você faz muito bem, mas agora vai e vende tudo que você tem e dá para os pobres. Jesus estava não dizendo para ele, você está pecando por ser rico. Jesus estava dizendo, você está pecando porque você não consegue, né, se desapegar da sua riqueza. Seu coração está nela, não é? Então, aonde estiver, não é, o coração do homem, né? Então ali é o reino dele, né? Então nós temos que colocar o nosso coração no reino de Deus. Temos que ser inteiro. Se nós dizemos que somos de Jesus, então temos que ser por inteiro e não somente na aparência, ou somente uma parcela, ou somente em alguns aspectos, não é? E noutros nós formos apegados, verdadeiros idólatras com a nossa vida, do modo geral, não é? Eu acredito, meus irmãos, que é essa palavra que precisa ficar para nós. Talvez uma questão que possa nos orientar, né? Qual o grau de nosso apego? Eu tenho ainda apegos? Eu vou dizer para vocês, certamente ainda temos. Temos, quem sabe não tantos quanto antes, certamente, né? Certamente, e deve ser assim. Porém, ainda há alguns apegos, não é, que nós não queremos soltar da nossa mão. Quem sabe ao nosso filho, quem sabe a nossa esposa, quem sabe o nosso casamento, nosso emprego, nossa profissão, etc, etc, etc. Não é? Cada um sabe de si. Então, a gente entregar isso nas mãos do Senhor para que Ele santifique. Então, não é você ter o dinheiro, ter a riqueza, mas é você ter o coração na riqueza. Não você se sentir dono dela, não é? E seguro nela. A nossa segurança tem que estar no nosso Mestre, a quem nós dizemos que seguimos por inteiro, não é? Qual o grau? Eu sou muito apegado a algo ainda? Eu sou incapaz de desapegar de alguma coisa material que está me atrapalhando no meu relacionamento e na minha intimidade com Deus? Até que ponto seremos capazes de renúncia por algo ou por alguém que nós amamos? E quanto à nossa consciência cristã do valor do reino de Deus, até onde realmente eu compreendo a glória, a grandeza do que significa o reino de Deus, onde Ele reina, onde o soberano reina. E por último, qual a visão do reino que temos cultivado em nossa caminhada cristã e que tem nos motivado a adorar ao Senhor e a proclamar o seu Evangelho? Qual a visão que nós temos cultivado, não é? Até onde, por exemplo, na minha experiência, com o meu trabalho ministerial na igreja, na evangelização, até onde a visão que eu tenho do reino de Deus influencia o meu trabalho ministerial? No caso meu particular, além daqui da educação cristã,
que eu estou fazendo aqui, eu tenho consciência de que eu estou sendo um cidadão do reino de Deus quando eu estou aqui me dispondo a gravar esse vídeo. E quando eu estou conduzindo o coral, a música na igreja, através do canto coral, e quando eu toco o teclado, seja o piano, o órgão, o que for, o que está me movendo? Né? Qual a visão do reino de Deus que está me movendo? Ou pior, eu posso estar comprometendo a visão e de repente aceitando glória humana, aceitando glórias para mim mesmo, ao invés de oferecer as glórias desse serviço, desse dom que Deus me deu, não é? Ao invés de estar oferecendo a Ele para o crescimento do reino dele, eu possa estar correndo risco, meus irmãos, e isso eu digo com muito temor e clamando pela misericórdia de Deus, para que eu não esteja usando os talentos que o próprio Deus me deu para a glória pessoal. Então, essa pergunta, essa última pergunta que eu deixo com vocês é: qual a visão do reino que temos cultivado em nossa caminhada cristã? Não é? Até onde realmente é a visão do reino de Deus que está movendo tudo que eu faço em benefício da igreja do Senhor, em benefício da humanidade, os lugares que Deus tem me colocado, no exercício dos meus dons, dos meus talentos, até onde eu tenho a alegria de estar servindo o reino de Deus e até onde eu posso estar pecando, contribuindo para o crescimento do meu reino próprio. É muito forte essa palavra, meus irmãos. Antes dela ser para vocês, eu a trago para mim, e é em nome de Jesus que nós encerramos esse estudo de hoje, desejando a todos a bênção do Senhor, a sabedoria, a revelação e o poder do Espírito Santo para nós dia a dia amadurecermos mais, sermos capazes de nos desapegarmos de tudo que impede a nossa total entrega nas mãos do Espírito Santo para a implantação do reino de Deus aqui na terra e até que Jesus venha, não é? E é onde o seu reino será implantado definitivamente. Que Deus nos abençoe. Obrigado.